deixei aquela pergunta ali, ó. Como era a JBC assim, 25 anos atrás e agora? As dificuldades. O que mudou, hein, Marcelos? Na verdade, não são dificuldades, né? São grandes desafios. A gente sempre teve e soube enfrentar, né? A equipe inteira. O primeirão não foi só trazer o mangá, foi trazer o mangá com leitura oriental e todo preto e branco. Né? Isso já foi uma grande quebra de paradigma, e aí toda a diretoria da JBC teve 1 milhão de reuniões com a Dinap, que era a distribuidora na época, que ela não queria distribuir de jeito nenhum, porque tinha, primeiro, o conceito de quadrinho era para criança. E nem todo mangá é para criança. Hoje a gente fala em demografia, mas naquela época a gente falava por faixa etária e gêneros, né? Então, são muitos os gêneros, né? E são muitos as faixas etárias que os mangás pegam, mesmo porque lá no Japão a gente tem... Por isso que eu acho meio complicado falar em demografia, porque lá é tão segmentado que é diferente de demografia. Eu acho meio confuso isso. É uma coisa que surgiu na Wikipédia, mas eu acho não tá errado, mas também não tá 100% certo. Porque lá no Japão, cara, você encontra absolutamente mangá de tudo, para todas as idades. E aqui as coisas se confundem, né? Sakura, que seria um shoujo, não é comprado só por meninas aqui no Brasil. Nunca foi. Ele é amplo. Da mesma forma que Cavaleiros do Zodíaco, também nunca foi só comprado por um público masculino. Esse lance da demografia é uma coisa que eu não curto muito, que eu acho que coloca muito dentro de caixinha, entendeu? Bem tipo assim, meninas usam azul e meninas usam Exato, rosa. e não é. No universo, principalmente no universo do mangá, ele é extremamente segmentado. Né? Tem pra dona de casa, entendeu? Tem só pro trabalhador, porque quando você pega a demografia, você tá falando, dos 18 aos 20 anos é isso, dos 30 é isso, dos 10... E não é isso. Né? Por isso que a gente falava de gêneros, que era o Kodomo, é o Shonen, é o Shoujo, né? Alguns até mudaram, né? Gekiga virou Seinen, né? O que era Yaoi hoje é BL, né? O que era... Como que era? Yuri, né? Virou GL, então as coisas mudaram, mas na verdade é tudo a mesma coisa. Só que é muito mais definido, se você pegar a faixa etária, não é demografia, é faixa etária e é de gênero, é diferente. Né? Enfim, mas para um grande público compreender fica talvez mais fácil. Então, no começo, o grande desafio foi primeiro poder publicar os mangás com a leitura oriental em preto e branco, porque a distribuidora entendia que não ia ter venda, porque para criança tinha que ser colorido e com a leitura invertida piorava tudo. Né? Aí paralelo a isso, a Conrad também estava passando por isso, né? A gente não sabia, foi tudo muito coincidência ali, tudo que aconteceu, paralelo, mas aí a gente estava lutando, tanto que cada um teve o seu formato, a gente adotou um formato mais próximo dos mangás, né? Só que entendemos também que de 200 páginas para banca era complicado até de colocar nas prateleiras. Então a gente optou pelo de 100 páginas, e aí tem que trazer o Júlio, tem que trazer a Marina, porque eu não participei das conversas com a Dinap, mas eu sei que eles não queriam. A gente fez um monte de boneco em branco antes, né, para ir para a banca, e aí a gente ainda teve que fazer todo um trabalho, a editora teve que fazer todo um trabalho junto aos jornaleiros, né, de expor, saber como expor. Então, em seguida, qual foi outro desafio? Como montar as capas. Por isso que as capas no começo são espelhadas. Né? A frente e o verso são iguais exatamente para exposição em banca. Né? Eu, quando estava na Sampa, eu peguei, vou mudar alguma coisa, vou começar a fazer os mangás com a quarta capa igual a original. Cara, desaparecia, não dava. Você tinha que fazer espelhado. Carol, foca aqui em mim. Deixa eu mostrar só uma coisa. Gente, pra vocês terem uma ideia. Então, a Kanebanashi, que é o mangá desse ano, né? E aqui o Sakura, o Cat Capra Sakura, que é de 2000 sei lá quando, muitos anos atrás. Esse daí é de 2001. Que ainda era, enfim. O mais caro no Mercado Livre, acho que é esse daí, inclusive. Até hoje. Olha Estou só. rico. Pois é. Pra vocês verem a diferença de tamanho de lombada, até mesmo de tamanho de mangá. E o que ele tava falando aqui, a capa e a quarta capa, elas são iguais, né? Hoje é diferente, já tem, né? Quarta capa, diferentes.
Enfim, só pra mostrar pra vocês. Eu lembro a capa diferente, o Alita veio diferenciado quando veio. Com uma Então, luvinha. aí a gente tem que ir quebrando barreiras, né? A primeira barreira foi quebrada de conseguir colocar 4 títulos praticamente juntos. A Conrad entra com 2, a gente entra com 4. Quais foram? A gente entra com Sakura. Como a gente tinha Henshin, eu acompanhava a TV para noticiar, a gente sabia quando ia estrear Sakura na Globo. Uhum. A gente deu quando ia estrear a saga Majin Buu na Globo e foi o primeiro boom no site da Henshin, a gente já tinha o site Henshin, e a capa foi uma das Henshins mais vendidas da história. Eu tinha um Maxi Card original, que era o Majin Buu na sua forma final, estourando o raio assim para cima, e todos os guerreiros Z, né, na forma Super Saiyajin 2, cara, essa capa já era a capa pronta, assim, só colocou Henshin e beijo, tchau, né, começa a saga Majin Buu, arregaçou, né, e aí a gente sabia, então entrou Sakura, em seguida entra o Kenshin, né, Samurai X, Rurouni Kenshin, Guerreiras Mágicas e Rei Earth, já o primeiro Clamp, e Videogirl Ai, que tá aqui. Ele foi o qual? O primeiro e o quarto. Aqui, ó. Primeiro, segundo, onde que estamos? Espera aí, agora tá com você, tá com você. Pode ser no meio. Isso, pode ser no meio, pronto. Então, começamos com Sakura, aí Kenshin, Guerreiras Mágicas que não tá aqui, e Videogirl Ai. Foram os 4 primeiros, né? E assim, mega sucesso logo de cara. Sakura e Kenshin, o Samurai X passava na Globo também, né? Ele era o primeiro que eu tinha pensado, inclusive por já ter um histórico. E eu lembro que ali antes do Orkut, nos primeiros grupos de anime e mangá, todo mundo só falava do Kenshin. Eu lembro que a Animangá tinha intenção de trazer Samurai X e Evangelion. Depois de Rama Meio, eu lembro, eu não lembro se era Luísa ou Luzia. Era Luzia, eu acho. Era, né? Não. Era super Luísa. Gente boa. Era Luísa, que atendia depois, na loja lá. Acho que era Luísa. Né? E era uma moça muito legal, muito gente boa. Eu lembro, a última vez que ela apareceu, que eu encontrei, ela estava trabalhando na divulgação de um Anime Friend, que eu não lembro qual que era, um Anime Friend. Eu acho que foi o primeiro no Campo de Marte, talvez. Nossa. Por aí. Realmente efetivo, não lembro, mas ela era bastante ali, ativa no meio e tal, curtia, era uma pessoa super aberta, era gostoso de conversar com ela, era muito legal, uma pessoa muito bacana. E aí a gente vai, na verdade, isso eu já contei em outros lugares, a gente queria da Shueisha, o plano era Kenshin, Dragon Ball, Cavaleiros e Yu Hakusho, eram esses os 4 que a gente queria. Só que aí Cavaleiros e Dragon Ball vão para Conrad, e a gente fica com uma promessa de se a gente trabalhasse bem Videogirl Ai e Samurai X, a gente teria o Yu Yu Hakusho. Então o Yu Yu Hakusho vem na segunda fase, porque foi um sucesso. E Videogirl Ai, o pessoal até tira sarro, mas eu vou contar isso porque Videogirl Ai, dentro desse contexto, dentro desses 4 títulos, ele acaba sendo muito importante porque é o primeiro sem apoio de TV. E isso é imperativo, assim, cara, isso daí é uma divisão de águas logo de cara muito importante, porque só se acreditava numa série, em qualquer propriedade, se estava na TV aberta, não era no Cartoon Network, entendeu? Não existia streaming, a gente tá na época ainda da TV a cabo, né, o auge da TV a cabo ali, né, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então o Videogirl Ai alcança um sucesso similar, um pouco abaixo, obviamente, dos outros, né? Mas você vê que tinha um potencial para trazer outras coisas. Então, em seguida, a gente já traz o Yu Yu Hakusho, né? A primeira versão, e A Princesa e o Cavaleiro, Love Hina. Love Hina. O mangá, quem assistiu o anime e leu o mangá sabe que o mangá é infinitamente melhor do que o anime. Muito mais engraçado. Né? Porque como tem muito filler no anime, eles não têm a mesma pegada de comédia. Eles vão para um lado um pouquinho mais dramático, né? Para mostrar ali algum problema da família, das personagens. Então fica um pouco mais baixo astral. O mangá é o tempo todo alto astral, é só comédia, você racha o bico o tempo todo. Então, com Videogirl Ai e Love Hina, ficou muito fácil, não fácil, é a palavra errada. A gente viu que tinha um caminho.
né? Aí vem Cowboy Bebop, aí vem todos os outros, vem Bastard, vem X. X, cara, tem uma história sensacional do X, né? Que quase quebramos aqui o Palácio do Trabalho, do Trabalhador, aqui na própria Galvão Bueno, que a gente, era um evento lá, a gente anuncia o X no auditório com um vídeo incrível, terminando a apresentação, né, a gente anuncia o X, e terminando a apresentação, a gente fala, ó, já tem agora o X disponível no stand da JBC. Cara, o pessoal saiu tudo correndo. Eu lembro que o Ed, nessa época, tava já ali no marketing, ele corre e vai pro stand, e eu tava no palco, eu não consigo descer e chegar no stand, porque lotou ali, todos os corredores lotaram, e chegou uma... Eu olhava assim, o stand tava balançando, aí o Ed tem 1,95 m, o bicho levantou, calma, vamos organizar. Né? E aí entra a fase, o X começa a era dos tancos. Dos tancos. Era ainda nesse formato menor, mas aí era dos tancos. R$9,90. Aí, R$9,90. Aí vem Yu-Gi-Oh!, BTX, vem essa galera. Aí a gente chega nesse formato atual, que é com Death Note. Death Note, que eu também brinco, conta a história que o Júlio, né, meu chefe, chegou pra mim assim, Marcelo, a gente tem que escolher entre Bleach e Death Note. Em qual... E, cara, como você escolhe entre Bleach e Death Note? Né? Então, eu sabia que o Death Note já estava encerrado, era menor. Nessa época, a gente já buscava algumas séries um pouquinho menores, né? Ainda era banca. E aí, a gente vai para Death Note. Death Note, mega sucesso. Eu ouso de... Não. O primeiro, o Tanco. O Capa Preta veio depois, que é a Black Edition. Verdade. Né? É uma edição especial. Tô falando da versão Tanco, aí aquela versão do Death Note vira essa aqui, que é até... A gente brincava no começo, assim, qual é o formato? É o formato Death Note. Né? Então a gente continuou. Então a gente pode falar, então, os desafios lá atrás era, então, bom, primeiro pavimentar o mercado, Sim. né? Porque não era tudo mato, era tudo mato, né? Literalmente tudo mato. Literalmente. Aí a gente também tem o lance da exposição, de trabalhar ponto de venda e tal. O jornaleiro. E aí também toda a negociação com o Japão, porque o mercado brasileiro era muito novo. Hoje em dia eles já sabem como que é, embora eu sei que ainda eles são um pouco desconfiados com algumas coisas ainda. Mas naquela época não existia. Não, e eles não abriam. Era restrito. O Japão era restrito. É aí que entra a importância que eu contei no primeiro bloco de Hamameio e de Akira, que já tinha um histórico no mundo, o que facilitou. Sim. Mas não eram todas as editoras que estavam disponíveis, que queriam. Sim. E os desafios hoje, então? Além de... Vou falar já, gente. Pra falar de preço, papel... Muda público, muda o mercado, né? A tecnologia acaba ajudando em muitos pontos e atrapalhando, digamos, entre aspas, em outros, questão de aprovação. Antigamente a gente aprovava tudo via fax. Nossa. Ainda tinha fax, eu ia falar correio, né? Não chegou a tanto. Aí a Nintendo World foi. E a Pokémon Clube, eu não sei como que a gente publicou aquilo mensal até hoje, porque a gente tinha que mandar impresso pelo correio para Nintendo of America, e aí a Nintendo fazia uma aprovação nos Estados Unidos e a Nintendo do Japão fazia uma outra aprovação lá. Leva 5 anos pra publicar um negócio. Era insano. Quer falar algo? Não, fax, a importância do fax. Eu vou resumir o fax do seguinte: meu pai, já falecido, teve uma carreira toda na área empresarial em escritório. Eu nunca esqueci dele falando pra mim sobre o fax. Isso é a maior invenção da história do homem. Porque o que mudou no trabalho dele por conta do fax. Que hoje não existe mais. E era uma magia, né? Não, era muito louco. Até hoje eu não sei como funciona, cara. Tem coisas que eu prefiro nem saber como funciona, tipo radiodifusão. O que me vem na mente é a fábrica de chocolate original, o Onca Vision. Sabe que você coloca, você entra numa câmera, vira tudo bolinha e é enviado e recebe. É a explicação mais lógica para mim que existe. Agora, isso no ar, o fax não, você recebia pela linha telefônica. Então era muito louco nessa época que a gente mandava o arquivo, que acho que não era nem PDF, era tipo o bisavô do PDF, a gente mandava para eles, e aí de manhã a gente chegava lá na editora, tinha o rolo inteiro, ali tinha metros de fax, approved,
Change here, change here. E não era colorido. Não era colorido. Então a gente, tanto eles quanto a gente, até hoje, dependendo de como tá calibrado, estão calibradas as cores do seu monitor, muda. Altera. Entendeu? A gráfica, mesmo no Japão, se você olhar todas as coleções, uma do lado da outra, eles usam 5 cores lá. A gente usa 4. Já é o suficiente para ter, para não ser exatamente igual. Só que eles mesmos não conseguem repetir, né? Mas a gente segue aqui, a gente segue o que eles querem, vamos tentar. Então, com a evolução da tecnologia, eles também tornaram as aprovações mais rigorosas, mais rígidas, porque aí você possibilita ser mais fiel, né? E existem, assim, algumas coisas que são muito difíceis mesmo de aprovar, como Akira, como Náusica, como Sailor Moon. Quando vocês pegaram Akira, já era o arquivo digital ou era o... Não, já era digital, esse já era digital. Até isso teve uma evolução, né? Que no começo a gente tinha que escanear tudo. Esse era um outro desafio. Tinha que escanear tudo. Vai mudando, cara. Isso que é muito louco. Aí depois eles começaram a vender os arquivos digitais. A gente tinha que comprar, como é até hoje. Só que no começo eram os scans deles, nitidamente, e vinha coisa torta, e você tinha que apagar tudo. No começo, a gente não tinha programas que e nem tempo, na verdade, que possibilitava, e a gente não tinha gente, as pessoas que trabalhavam na arte não eram desenhistas, vamos dizer assim, tá? Eram pessoas de arte de revista. A gente importou todo o processo de produzir mangá do que a gente conhecia de jornal e de revista. E aí fomos ajustando. Hoje a gente tem todo um processo completo, mas a gente foi ajustando em cima do que era o processo de produção de uma revista. E uma revista, por exemplo, igual a Henshin, o Herói, que fosse mensal, a gente levava um mês trabalhando nos textos. Então você ia lá, mudava, alterava as pessoas. Não eram designers, né? Como depois passaram a se chamar, mas eram diagramadores. E a gente já estava no momento melhor, porque a gente já tinha a possibilidade de usar computador para diagramar, para fazer, porque tem um pessoal na época do Pestap que recortava e ia colando ali para montar, tinham as regras e tal, para você seguir. No computador era tudo mais fácil, né? E aí hoje a gente tem uma geração de pessoal que trabalha na arte, que são efetivamente designers, que eles não fazem só o visual, eles são desenhistas e completam, e eles redesenham muitas coisas para pagar, porque na época a gente botava uma caixa. Era a caixa e o texto em cima. A gente não alterava. Quer dizer, não é que altera, mas a gente não tinha como completar, né? E isso foi evoluindo também, e é um outro desafio, né? Hoje, se você pegar o último Next Dimension, por exemplo, e comparar com o primeiro Next Dimension, você vê que são, porque a gente tá falando de 20 anos praticamente de diferença entre um e o outro. Né? Até a qualidade de arquivos que eles começaram a mandar, que o Japão começou a mandar, é diferente. Só que aí eles querem as provas de cor, eles querem ver as provas digitais, e eu acho que é normal, cara, porque e aí que tá o desafio, por isso que não é dificuldade, eu encaro como desafio, porque você tem realmente que se adequar ao dono. Entendeu? Eles, alguns contatos são por agências, outros são diretamente com as editoras. Mas o que é em comum? Tudo passa pelos autores. Então eles querem ter, cara, é do outro lado do mundo. Eles querem ter um mínimo de controle sobre isso. E a tecnologia acaba facilitando para ter mais. Entendeu? E a gente é ok com isso. É difícil, é mais complicado, o desafio é maior? Mas a gente se empenha e isso ajuda a gente a evoluir, a melhorar também.